Olá! Hoje nós trataremos de um título que chama-se cheque. Para muitos, o cheque é um título que não é mais utilizado, é um título que já está em decadência. Mas nós temos que pensar que o Brasil é um país muito grande e que os cheques são muito utilizados no comércio em geral. Então, transações com cheques ainda são muito utilizados. E o cheque é um meio que substitui muitas vezes o dinheiro. Assim como para muitos, o cartão de débito acabou substituindo o cheque. Então, nós temos que pensar o cheque como uma circulação de riquezas que substitui o dinheiro do papel para essas transações comerciais. Então, o título cheque, o título de crédito, ele tem uma possibilidade de muitas vezes fazer uma transação a prazo, muito embora não seja a característica desse título. O que significa cheque? Cheque é uma ordem de pagamento à vista, que envolve três partes: o sacado, o sacador e o tomador. Só que nessa situação, quem são essas partes envolvidas? O emitente, né, que é o sujeito que vai pagar esse cheque, o banco, que é o envolvido nesse título, porque não existe cheque sem banco, e o credor. Então, essas três partes envolvidas estão devidamente ajustadas nos títulos de crédito. Uma pessoa física não pode criar um cheque. Sempre ele está vinculado ao banco, porque é um regramento do Banco Central, certo? Então, o cheque, ele tem uma estrutura específica, tem regras específicas, porque ele é tratado pela chamada Lei Uniforme do Cheque. Então, o cheque, muito embora já tenha características tradicionais, vindo lá da Inglaterra, foi criado por lá, aqui no Brasil, ele criou-se essa LUC, que é a Lei Uniforme do Cheque. Aplica-se ao cheque o aval, aplica-se o cheque o endosso. Neste caso, ficou muito comum as pessoas falarem assim: assine atrás do cheque. Esse assinar atrás do cheque nada mais é do que o endosso, que pode ser dado tanto em branco quanto em preto, certo? Então, os cheques são muito comuns as pessoas falarem isso. Quando você vai, e aí outro termo que se confunde muito, sacar na boca do caixa. O que é sacar na boca do caixa? Tirar o dinheiro. Este saque da boca do caixa não se confunde com sacar o cheque, que é emitir o cheque. Então, ficou um termo vulgar, sacar o cheque na boca do caixa, que é levantar o dinheiro, tá? Então, só cuidado com essa nomenclatura. Nós temos algumas espécies de cheque. Então, por exemplo, nós temos o cheque cruzado, temos o cheque nominal, temos o cheque ao portador, temos o cheque administrativo e temos o cheque viagem. O que é o cheque cruzado? O cheque cruzado é aquele que tem duas barras paralelas que cruzam o cheque no meio. E o que significa cruzar esse cheque no meio? Significa que esse cheque está restrito para depósito. Eu posso cruzar em branco, que é não colocar nada dentro dessas linhas paralelas e levar a depósito no banco, ou cruzar em preto, que é colocar dentro dessas barras paralelas, que esse título só serve para depósito. No cruzar em branco, esse título pode ser endossado. No cruzar em preto, só serve para aquele cheque que está com o nome da pessoa, porque ele só pode ser depositado no nome da pessoa de quem está o título, certo? Então, não se endossa cheque cruzado em preto. Aí nós temos o cheque, que é cheque administrativo. O que é um cheque administrativo? É um cheque que tem reserva no banco, a pessoa tem que ter o dinheiro no banco, esse dinheiro é reservado, quem faz o cheque não é o titular da conta, não é a pessoa que emite o cheque, é o banco assina o cheque para eu pagar para alguém. Então, ao invés de eu levar o dinheiro vivo, eu levo o cheque administrativo, que garante que essa pessoa vai receber, porque o dinheiro já fica reservado. Esse dinheiro não pode ser penhorado, não tem cisbacenjúdio nesse dinheiro, porque já é um dinheiro de
reserva, certo? Então, ele funciona desta maneira. Aí nós temos o cheque viagem. Ele é utilizado ainda, muito embora, né, a gente tenha o chamado Travel Money, que é o cartãozinho de débito do exterior. O cheque viagem é você emitir cheque em dólar ou em euro para as pessoas viajarem para fora do país e lá utilizarem esses cheques e trocarem dinheiro para fazerem compras. Então, é um cheque preenchido no valor de 50, 100, 10 dólares ou euros e as pessoas trocam no exterior, certo? Então, funciona a operação dessa maneira. O cheque ao portador é o cheque sem nome, certo? Eu emito um cheque, mas não coloco o nome de ninguém. Aí, qualquer um que portar esse cheque passa a ser titular do crédito. E o cheque nominal é quando eu coloco o nome da pessoa e aí apenas é titular desse cheque aquele que está com o nome, ou seja, a quem foi dirigido este cheque, certo? Aí nós temos uma outra configuração, que não é espécie de cheque, mas ficou caracterizado pelo costume das pessoas aqui no Brasil de ser criado o chamado cheque pré-datado, que é falado de forma errada também, porque não é uma pré-datação, mas é uma pós-datação, que é o cheque com data futura. Todo mundo já ouviu falar no chamado cheque 30, 60, 90, 120 dias, que é o cheque para pagar parcelado. Esse cheque é uma convenção entre as partes, porque se o cheque é uma ordem de pagamento à vista, eu não poderia fazer um cheque para 30, 60, 90, 120, certo? Então, o que acontece? Se no mercado, né, no comércio em geral, eu der um cheque com 30, 60, 90, e o comerciante pegar esse cheque e depositar tudo à vista, o banco vai pagar. E o banco não está errado, porque para ele o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Agora, se eu colocar no corpo do título, no corpo do cheque, a famosa frasezinha bom para e escrever, não colocar no papelzinho grampeado, escrever no corpo do título, eu fiz com aquele comerciante um contrato, certo? Um contrato futuro. Um contrato que me assegura que ele não pode depositar esse cheque com antecedência. Aí o que acontece? Digamos que ele deposite um dia antes desse bom para, né? 10 de julho, por exemplo. O que vai acontecer? Se eu tiver fundos ou não tiver fundos, tanto faz, não importa, a questão não é ter ou não fundos, a questão é que ele rompeu aquele contrato que ele firmou comigo. E ao romper esse contrato que ele firmou comigo, gera para mim o direito de indenização, certo? Essa indenização é gerada independentemente de ter saldo ou não. Ter saldo ou não ter saldo vai valorar a indenização, para mais ou para menos, mas o direito eu tenho, ok? Então, cuidado com essa questão da emissão do cheque futuro, porque se eu não coloco nada, eu não tenho como provar que esse cheque era pós-datado. Agora, quando eu coloco o bom para no corpo do título, formalizei o contrato, eu consigo provar. Como é que eu provo? Com a microfilmagem do cheque que o banco me encaminha, ok? Então, isso é uma coisa bem importante. Outra coisa importante, a prescrição do cheque, ela é diferente da prescrição dos demais títulos. Então, nós temos dois elementos aqui que precisam ser colocados. Primeiro, se o cheque é da praça, o seu cheque é fora da praça. O que é um cheque da praça? Quando o cheque é daqui de Curitiba e ele é depositado em Curitiba. Esse é um cheque da praça. Para pegar um cheque de Curitiba e depositar em Curitiba, o prazo é de 30 dias, certo? Eu peguei o cheque hoje, então eu preciso até 10 de julho fazer o depósito, porque são 30 dias. Se eu não fizer o depósito dentro desse prazo, eu não consigo mais depositar no banco, só vou conseguir cobrar do meu devedor. Qual é o prazo que eu tenho a partir do 30º dia? 6 meses, ok? Então, para cheque da praça, 30 dias para depositar no banco, a partir do 30º dia, 6 meses para execução, ok? Para cheques fora da praça, digamos que eu recebi um cheque lá de Florianópolis e eu estou em Curitiba, eu tenho um prazo maior, certo? O meu prazo daí passa a ser maior para depositar esse cheque. Aí o prazo passa a ser
de 90 dias. Então, eu tenho um prazo para depositar, não depositei, passa mais 6 meses a contar desse prazo da apresentação. Aí, 6 meses após o prazo da apresentação para cheques fora da praça, eu tenho aí para formalizar, 60 dias, desculpe, 60 dias, e aí eu tenho prazo para entrar com a execução, ok? Então, o prazo é muito curto para execução, é 6 meses após a data da apresentação. Puxa, não executei, não deu tempo de executar, porque o prazo é só de 6 meses, a coisa ficou muito curta, não deu tempo, esqueci, aquela coisa toda. O que eu tenho que fazer? Monitória. Daí o prazo de 5 anos de monitória, certo? Então tem que tomar muito cuidado com o cheque, porque o prazo é super curtinho. Então é necessário pensar nesse tempinho do cheque, ok? Em linhas gerais, o cheque é um título que circula muito, é um título que é muito utilizado, embora pareça que não, mas é muito utilizado. Então, tem que prestar atenção e tomar os cuidados devidos com relação à prescrição do cheque, com relação ao protesto do cheque, porque também, se protestar dentro dos 6 meses, interrompe a prescrição e vai dar mais 6 meses lá para frente. E as regras do protesto se aplicam, como eu disse, da mesma maneira que para os demais títulos de crédito. Ok? Se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição no alexandra.belnoski@up.edu.br ou no amarilac@hotmail.com. Muito obrigado a todos.